Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar, meditar na liturgia do primeiro domingo da Quaresma, ano litúrgico B. Os textos que nos são propostos para reflexão é de Gênesis, capítulo 9, versículos de 8 a 15, como primeira leitura. O salmo responsorial é o Salmo 24, como segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Na quarta-feira de cinzas, nós iniciávamos esta caminhada quaresmal, impondo as cinzas sobre as nossas frontes. Nós nos comprometíamos de fato caminharmos para uma vida nova, buscando a conversão de vida. Nós entramos no tempo pascal. O tempo pascal é composto pela vivência quaresmal, a vivência do tríduo pascal e a vivência do tempo pascal. Podemos dizer que o tempo da Quaresma vivido é a vivência da paixão de Cristo. No tríduo pascal, na sexta-feira, nós vivemos a morte de Cristo. E a partir do sábado santo, com a ressurreição de Cristo, entrando no domingo da Páscoa até Pentecostes, nós viveremos a ressurreição de Cristo. Paixão, morte e ressurreição. O grande mistério da nossa fé. E esta caminhada de conversão é importante porque é Deus restaurando a humanidade. Por isso, a primeira leitura deste primeiro domingo da Quaresma nos traz a reflexão sobre o dilúvio. A humanidade perdida, a humanidade desobediente, a humanidade afastada de Deus, precisa ser restaurada. E Deus envia o dilúvio, onde todos são mortos. Somente aqueles que Deus chamou para reiniciar essa nova humanidade não perecem no dilúvio, a família de Noé. Mas depois desta realidade do dilúvio, Deus faz uma aliança com a humanidade, dizendo que não iria mais mandar o dilúvio para que a humanidade fosse sucumbida nas águas do dilúvio, mas prometeu nessa aliança com a humanidade, colocando o arco-íris como sinal dessa aliança de Deus com a humanidade. Mesmo que o homem caísse novamente, mesmo se o homem pecasse novamente, Deus não iria mais destruí-lo. Iria sim renová-lo, restaurá-lo. E de fato, Deus tem esse projeto para que o homem pudesse novamente voltar a viver. E o projeto passa por Jesus Cristo. É importante nós refletirmos em relação ao Evangelho de hoje,
no sentido de que, no momento que Jesus é tentado, ele não é tentado como Deus, mas sim como homem, porque ele assume a condição de homem. Ele se encarna, porque Deus não pode ser tentado. E para Jesus restaurar o homem caído pelo pecado, ele precisou assumir toda a condição humana para destruir o pecado presente no homem. E para isso, nos ensina o Evangelho de hoje, que ele se retirou para o deserto, e ali no deserto ele vivia de oração, na obediência ao Pai e cheio do Espírito Santo. Isso é necessário não só para o homem Jesus, Deus encarnado, mas para todo ser humano. Precisamos nos retirarmos para o deserto, e esta quaresma, ou o tempo quaresmal, é o tempo propício para isso, para ali vivermos de oração, para ali vivermos fortalecidos pelo Espírito Santo que nos impele para lá, e principalmente ali vivermos na obediência a Deus, porque o deserto é lugar de silêncio. O deserto é lugar de feras. O deserto é lugar de ilusão. É lugar onde as pessoas veem miragens. E aí eu quero refletir a partir do silêncio. É importante que façamos silêncio, porque se nós não silenciarmos o nosso interior, o nosso coração, nós não podemos ouvir nem a nossa voz, não ouvimos o outro, não ouviremos a Deus. E no momento que nós ouvimos, nós aprendemos a viver o tema da campanha Paternidade neste ano. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Como é importante eu dialogar comigo mesmo, olhando para o meu interior, olhando para a minha vida e procurando viver aquilo que de fato vai me dar dignidade como pessoa humana. No silêncio, eu vou poder ouvir o meu irmão, e quando eu não consigo silenciar, eu vou partir para a violência, eu não sou capaz de dialogar, não sou capaz de resolver as coisas na fraternidade, me comprometendo com o amor. Mas quando assim eu aprendo a dialogar, eu consigo, no silêncio do meu coração, ouvir o apelo, ouvir as dificuldades e até mesmo ouvir as ideias e os ideais do meu irmão. Como também o silêncio é importante e fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Aquele cântico que nós conhecemos: te procurei no barulho e mais vazio eu fiquei. Então precisamos aprender a escutar a Deus na nossa oração, num diálogo profundo com Ele. Infelizmente, muitas pessoas ouvem a Deus, mas não escutam.
Qual é a diferença? Quando eu ouço a Deus, eu sei que a sua palavra entra pelos meus ouvidos, mas só ouvir não adianta. É preciso escutar. No momento que eu escuto, ela entra no meu coração. E ali ela transforma a minha vida, me leva a uma experiência de conversão e intimidade. Tem muitas pessoas que em todas as quaresmas ouve a palavra de Deus, ouve o texto da tentação de Jesus no deserto. No entanto, essa palavra não cai no coração, porque não prescruta, não escuta a palavra de Deus no mais íntimo de si. Outra realidade que encontramos no deserto são as feras, os escorpiões, as cobras, os chacais do deserto. Nós encontramos muito isso. Na nossa reflexão espiritual, é um combate que nós vamos ter que viver nessa quaresma. Muitas feras quererão tirar de nós a nossa paz interior, o nosso silêncio, a nossa comunhão com Deus. A humanidade, o mundo está infestado de feras, querendo nos devorar, querendo jogar sobre nós o seu veneno. E por isso é muito importante a prudência, a vigilância constante, porque nos propósitos quaresmais que nós fazemos, muitas vezes não conseguimos cumpri-los ou cairmos porque faltou prudência, porque faltou vigilância. E quando vivemos esta realidade de prudência e vigilância, Deus nos dá força para chegarmos até o fim no nosso desejo de viver uma santa quaresma. E também o deserto é lugar, muitas vezes, de miragem, ilusões, porque no deserto, muitas vezes, as pessoas veem comida onde não tem comida, as pessoas veem bebida, água onde não tem água, miragem. As pessoas olham a areia brilhando e na sua imaginação sofrida pelo sol escaldante, vê ali como se fosse pó de ouro, riqueza. Dentro de uma linguagem espiritual, nós temos que entender que a comida que nós vemos neste mundo é ilusória. Precisamos comer aquilo que é necessário para manter o nosso corpo saudável, para melhor servirmos a Deus e aos irmãos. Quando achamos que no deserto essa comida irá nos trazer vida planificada e comemos desordenadamente, ali com toda certeza vai nos trazer doenças. A gula nos leva a doenças. Então a moderação nesse tempo da quaresma. Não vamos no ilusionismo do deserto. A mesma coisa a bebida. As pessoas muitas vezes no deserto têm aquela miragem daqueles rios de água doce, mas muitas vezes a ilusão, a pessoa está morrendo de sede. Muitas vezes a pessoa quer matar a sua sede neste mundo, mas ele está sedento, porque a única água que pode saciar, como nós aprendemos na conversa de Jesus, no diálogo de Jesus com a samaritana, ele pode dar uma água viva que jorrará para a vida eterna. Essa água que nós temos que buscar
com muita intensidade nesse tempo da quaresma. E aí também é importante nós olharmos para a miragem da areia, que muitas vezes parece ouro. É importante nós entendermos que é a riqueza do mundo, os bens do mundo que nós temos como o nosso grande tesouro quando não estamos com o coração abertos para Deus. Nós entendamos que tudo isso é miragem. A riqueza que nós buscamos desordenadamente no mundo é apenas areia, que não poderá comprar a nossa salvação, não poderá comprar a nossa eternidade. Diante dessa reflexão, vamos procurar, nesse tempo de quaresma, intensificar profundamente a nossa prática de caridade. Quem visitava um doente passa a visitar 2 ou 3. Quem ajudava uma pessoa procura ajudar mais ainda. Na oração, quem rezava um terço começa a rezar 2 terços. Quem rezava 2 terços começa a rezar um rosário. Quem ia na missa só domingo, passe também a ir mais dias na missa, participar mais profundamente da missa. Em relação ao jejum, quem comia 2 pães, passe a comer 1 pão. Quem fazia 5 refeições, mas a fazer 3, 2. Quem tinha gosto profundo de alguma coisa, que tem muito prazer em comer, diminua o excesso dessa iguaria que você tem tanto prazer em comer. Tudo isso é penitência, tudo isso é mortificação, para que possamos de fato adentrarmos o tríduo pascal e depois o tempo pascal com o coração preparado e motivado pelas penitências que nós fizemos, para alcançarmos assim a ressurreição de Cristo e em nossas vidas possamos vivê-la de fato na experiência de homens e mulheres restaurados em Deus, porque ressuscitamos para uma vida nova em Cristo, com Cristo. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.